estados nas demais etapas da avaliação de concurso. O ponto do senhor envolve 3 temas: direito constitucional, empresarial, comunitário. E eu queria que o senhor nos expusesse um pouco sobre a União Europeia, as bases institucionais do direito comunitário europeu. E eu gostaria que o senhor abordasse nessa sua exposição os tratados que dão suporte à União Europeia. E se puder falar um pouco também na saída da Inglaterra, que é um tema do momento, que repercussões pode ter ou não, seria, digamos assim, para nós uma grande lição. Então são 8 horas e 32 minutos, o senhor terá 10 minutos para tanto. Boa sorte, pode começar. Bem, o direito comunitário, é o direito do bloco europeu, ele diverge em vários aspectos do direito internacional público. Enquanto o direito internacional público traz a premissa de que não há invasão da soberania dos outros estados, a evolução do bloco europeu levou à conclusão de que muitos estados integrantes abriram mão de parcela de sua soberania. Então, na construção desse bloco, surgiram princípios que são aplicáveis exclusivamente à União Europeia e não aos demais blocos econômicos. O direito comunitário, assim, tem algumas premissas, como as normas originárias que os fundamentam, seus tratados, eles têm características próprias, possuem efeito direto, eles não precisam passar pelo filtro da recepção nos Estados-membros e eles têm aplicabilidade imediata. Então, independentemente de determinados processos legislativos internos, suas normas já valem para seus integrantes. O direito comunitário tem alguns princípios específicos. Então, e se fala muito que há uma primazia da ordem do direito comunitário sobre os direitos internos de cada Estado, havendo um conflito de normas entre o que foi posto pela União Europeia e o que foi posto internamente em determinado Estado, prevalece o que foi dito comunitariamente. Algumas normas, no entanto, não têm esse aspecto, ou para que tenham esse aspecto, precisam passar por um procedimento específico. São as chamadas normas secundárias que fundamentam a União Europeia. Uma delas é a diretriz, que é votada pelos membros do grupo, mas só vale para determinado Estado depois que ele ratifica. Existem também pareceres, que são meras sugestões, existem regulamentos, enfim, existe uma série de outros tipos de normas secundárias que, a depender de sua finalidade e da forma como adotada pelos Estados-membros, podem inserir-se nesse ordenamento interno. A União Europeia, ela surgiu inicialmente da formação de uma zona de livre comércio, envolvendo a Bélgica, a Alemanha. Isso se deu em 1944 e, desde então, houve a pretensão de uma maior integração desses povos. Em 1951, em Paris, foi firmado um tratado que criou a SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. A SECA, ela uniu esses dois fatores econômicos, carvão e aço, justamente porque eram as matérias-primas mais exploradas pela Alemanha e a França. E depois da Segunda Guerra, ainda estavam em grande conflito e precisavam de certa união política para viabilizar a continuidade do bloco europeu. Então, daí essa SECA, ela é dita por muitos doutrinadores como o primeiro ponto para o despojamento de parcela da soberania dos membros integrantes da União Europeia. Posteriormente, já pretendendo uma união ainda mais integrada, foi firmado em Paris, em Roma, em 1957, um outro tratado que ampliou ainda mais a integração e já tornou possível visualizar a União Europeia não como uma zona aduaneira, uma zona de livre comércio, mas como um bloco, uma união econômica e financeira. Essa união econômica e financeira tinha como uma das bases as premissas de 4 grandes liberdades: a liberdade de circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capitais. Nesse tratado de 1957, que é o Tratado de Roma, foi constituída uma entidade chamada Euratom para gerir as disposições nucleares envolvendo o bloco. Então, pensou-se na atividade nuclear como uma atividade nova, uma atividade, ao menos
no sentido produtivo e pacífico, nova e capaz de integrar ainda mais os membros da Comunidade Europeia. Ao mesmo tempo, nesse Tratado de 57, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, CEE, que posteriormente, em outros tratados, chegou a se chamar a União Europeia, como conhecemos hoje. Então, o primeiro passo posterior a esse Tratado de 57 para a integração social, a integração envolvendo direitos trabalhistas da União Europeia, se deu em Turim, em 1961, quando foi firmada a Carta Social dos Trabalhadores, a Carta Social Europeia. Ela previu alguns direitos específicos de trabalhadores, a ideia de não exploração da mão de obra como simples objeto, a possibilidade de um trabalhador de determinado estado prestar serviços em outro, sem maiores implicações burocráticas. Enfim, foi um avanço não só econômico, mas também social. Posteriormente, houve um ato único que pretendeu unificar todos os tratados. Esse ato único se deu, salvo engano, em 1987. E ele pretendeu reformular a ideia inicial da Comunidade Europeia, sempre buscando, em último fim, a integração máxima de blocos, no grau de zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e financeira, até o máximo que seria a união política, como se houvesse apenas um Estado único com Constituição própria. Embora esse ato único não tenha chegado a esse objetivo, não tenha concluído a pretensão de alcançar uma união política entre os povos, ele reformulou completamente as bases da União Europeia, conferindo ainda mais autonomia ao grupo e retirando, na mesma perspectiva, um pouco mais da soberania de seus Estados. Já em seguida, em 1989, em Estrasburgo, foi criada uma nova Carta de Direitos Sociais da Comunidade Europeia. Essa nova carta, em linha inclusive com algumas convenções da OIT, chegou a enunciar vários outros direitos sociais, vários outros direitos ligados ao trabalho, sempre buscando privilegiar a figura do trabalhador como uma pessoa de direitos, como uma pessoa integrada num bloco supranacional, mas com direitos próprios em cada um desses estados. Em 1992, aí sim, se diz que foi fundada a União Europeia como conhecemos hoje. O Tratado de Maastricht, fundado basicamente em 3 premissas básicas, criando 3 áreas de atuação da União Europeia, como a comunidade de gerenciamento político, a comunidade de gerenciamento de segurança e a comunidade, inclusive, de cooperação judicial entre os povos da União Europeia, que possuem, vale referência, um tribunal de justiça próprio para julgar as demandas do grupo. Esse Tratado de Maastricht, ele transformou a CEE, Comunidade Econômica Europeia, na União Europeia, como conhecemos hoje, e deu a perspectiva de zona de união econômica e financeira. Embora não alcançada plena autonomia política, embora não se possa afirmar que a União Europeia, o seu conjunto de Estados, formam um só, ela pode ser vista hoje como o maior bloco econômico em grau de desenvolvimento e integração econômica e financeira. É o único bloco em que há um despojamento de parcela da soberania de seus integrantes. Houve uma certa tentativa posterior a esse Tratado de Maastricht de concretizar a pretensão inicial da União Europeia, que seria a integração política completa. E em 2004 se pretendeu fazer uma Constituição Europeia, uma Constituição que superasse, de fato, todos os outros tratados, integrasse a União Europeia como um Estado único, embora preservasse alguns aspectos de autonomia. Essa Constituição ela fracassou, especialmente por prever, na sua tentativa, medidas de ratificação e quórum para votação, um tanto exagerados, segundo muitos afirmam, mas, ainda que não tenha conseguido se chegar a esse ponto de Constituição única, a União Europeia, posteriormente, no Tratado de Lisboa, que reformulou todo o seu conjunto, conseguiu incutir nos seus tratados, conseguiu trazer para os tratados de Paris e Roma, que são suas bases fundamentais, especialmente para o Tratado de Maastricht,
alguns elementos que estavam na Constituição fracassada. Então, se afirma que mesmo diante do fracasso da tentativa de formação de união política, concretizou-se certa autonomia. Então, basicamente, o que há de mais diferente do bloco comum europeu, da União Europeia, é justamente o fator de diversamente do direito internacional público, ele se sobrepujar em muitos aspectos a autonomia e soberania interna dos Estados. Basicamente, eram essas as explanações iniciais. Muito obrigado, doutor Matheus. Iremos agora às nossas indagações. Acontece que este tribunal, na segunda região, possui as autoridades do Brasil no tema internacional dos pagadores ZEC. E ontem, por acaso, conversávamos a respeito exatamente desse tema. E ele apontou para mim algumas diferenças marcantes entre a União Europeia e o que pretende ser o Mercosul. Você poderia estabelecer uma diferença marcante entre esses dois blocos, vamos chamar assim, Mercosul e União Europeia? O Mercosul, que o Brasil integra, ele está muito longe de conseguir o avanço nesses graus de liberdade e autonomia dos blocos. Então se diz, por exemplo, que o Mercosul está no primeiro grau, na zona de livre comércio, em que é permitida apenas uma maior facilidade entre a circulação de bens ou serviços perante os Estados integrantes. Há certa flexibilização de regras de cobrança de tributo. Em alguns aspectos, o Mercosul é também avaliado como uma zona de livre comércio, uma união aduaneira. Há restrições ou liberações de tarifas feitas em conjunto com os países integrantes. Mas não há, em nenhuma perspectiva, despojamento de passar da soberania estatal. A Constituição brasileira, sempre que diferenciar daquilo que for decidido pelo Mercosul, prevalecerá, assim como a Constituição dos outros Estados. Já na União Europeia, que é a única que se visualiza esse direito comunitário, há um grau muito mais elevado de concretização do bloco. Ele já estaria no 4º grau teórico de avanço do bloco econômico, que seria a zona econômica e financeira, a União Econômica e Financeira. Então, há esse despojamento de soberania desses integrantes, inclusive alguns dos princípios que envolvem o bloco comunitário, como a supremacia e a primazia de suas normas perante as normas internas, demonstram muito sobre esse despojamento da soberania. Há um outro princípio importante a refletir contra a União Europeia, que é a de subsidiariedade. A subsidiariedade implica que, quando não houver competência exclusiva do bloco para tratar de determinado assunto, ele não deve legislar. Então, preserva-se a autonomia e a soberania dos Estados. Mas, se a atuação do bloco, mesmo não sendo de sua competência exclusiva, for capaz de trazer maiores benefícios ao conjunto de seus integrantes, ainda assim, ele pode legislar sobre aquele assunto. E essa legislação prevalecerá perante as dos Estados-membros. Isso jamais aconteceria no estágio atual do Mercosul. Mudando de tema, um dos temas do seu ponto respeita a direitos e garantias fundamentais, que é um tema que está na ordem do dia. E um dos autores, que talvez tenha melhor escrito entre a equivalência dos direitos fundamentais e a ordem social e econômica, é o conhecido professor Hélio Roberto Grau. E uma passagem faz uma correlação entre o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e o artigo 170, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valor social da livre iniciativa. Evidentemente, isso não precisa se ater ao pensamento do professor Hélio Roberto Grau, evidentemente que não. Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação sobre estes dois princípios que estão na nossa Constituição, no artigo 1º, isto é, nos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, como compatibilizar o valor social do trabalho com o valor social também da livre iniciativa. Não precisa ser aqui o pensamento do professor Roberto Grau, evidentemente, mas se o fizer, não será mal. Essa é uma das grandes dificuldades de todo magistrado trabalhista. O equilíbrio correto entre a dignidade da pessoa humana, que é o vetor principal da ordem constitucional, o vetor de onde emanam todos os direitos e garantias fundamentais,
com a própria livre iniciativa, que envolve a propriedade privada, a gestão da força de trabalho, ele por vezes traz a grandes conflitos. Então, um dos fatores que pode orientar essa ponderação, esse equilíbrio, está no próprio artigo 170, quando ele determina que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, já equipara num plano de interpretação jurídica esses dois valores, eles serão guiados com o objetivo de alcançar a justiça social. Então, essa justiça... Tem um exemplo concreto do que seria a função social da empresa nessa perspectiva de alcançar, na sua compreensão, a justiça social. Você está com um caso concreto para decidir na famosa 32ª Vara da capital paulista, e o advogado fundamenta a sua pretensão num princípio constitucional. Este princípio que eu acabei de referir, o Código Social do Trabalho, porque não há direito positivo que regra positivada, melhor dizendo, que assegure a pretensão. Evidentemente que eu estou perguntando que pretensão poderia ser esta, exemplificativamente, que o senhor poderia definir com base nesse valor constitucional em detrimento da ausência de uma norma positivada, de uma regra positivada. E não vários exemplos de ontem, porque a turma deve ter passado para o senhor. Os assistentes de produção. A mulher estava trancafiada, estudando tema que é muito extenso, não deu para pegar os exemplos, mas Mas possível mensagem citar... no WhatsApp não, olha, é contato isso, mas eu esqueço daqui. Mas é possível citar alguns exemplos já concretizados na própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, ao garantir que acidentados, as pessoas que recebem auxílio de doença acidentária ou se aposentam por invalidez acidentária, elas permanecem com o direito à manutenção do plano de saúde pela empresa. Isso é um entendimento simulado e que reflete bem a função social da empresa. E não pode deixar desamparado o empregado, né, simplesmente porque está afastado por algum fator acidentário. Um outro exemplo que poderia ser citado, também na mesma linha da jurisprudência, é aquele que garante a todos os que exercem determinado trabalho, ainda que proibido pela ordem jurídica, todos os valores decorrentes dessa prestação de serviço. Então, o menor que presta um trabalho noturno, ou alguém que presta horas extras acima do número máximo permitido na Constituição, embora não esteja previsto expressamente no texto da CLT, nem da Constituição, o dever de pagamento, a ordem jurídica determina que esse trabalho ele não pode ser negligenciado. Foi um valor dado à empresa e esse valor merece uma retribuição justa. E há uma quitação, uma obrigação de quitação. Vou citar um exemplo que certamente pode ter ocorrido aqui em São Paulo, mas é um caso real e, portanto, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Um estrangeiro ilegal no Brasil, coisa que não acontece no Brasil, trabalhadores da indústria de confecções. Um desses chineses ou bolivianos que vêm ilegalmente, que são trancafiados em, não sei se pode chamar aqui de casa, mas em cubículos, trabalhando 24 horas por dia, praticamente, e já chegam aqui devendo aquilo que certamente, talvez a vida inteira, não consiga pagar pelo trabalho. E esse estrangeiro, veja, completamente ilegal no Brasil, portanto, sem reconhecimento de ser um sujeito de direito do ponto de vista da lei brasileira, ingressa com a ação. Isso está com uma pretensão para decidir uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, para garantir direitos mínimos, até o pagamento imediato de algum valor, para que ele possa até garantir a sua subsistência. Que fundamentos ele encontraria para acolher, obviamente, ou não, essa pretensão? Só registro que esse é um caso real, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Oriundo aqui do 32. Nesse caso concreto, Não sei se é até o caso concreto, mas essa situação é importante. numa situação como essa, não é possível, não é dado a desvalorização absoluta do trabalho pelo simples fato da ilegalidade de ingresso ou permanência do estrangeiro. O artigo 5º da Constituição, ele, embora restrinja, aparentemente, pela sua literalidade, os direitos fundamentais, os direitos e garantias fundamentais aos brasileiros e aos residentes e aos estrangeiros residentes no país, já é pacífica a ampliação, a extensão dessa interpretação a todos os que estiverem em território nacional, inclusive em situação de ilegalidade. Então, direitos fundamentais, como o direito do trabalho, previsto
como o direito social, os direitos decorrentes desta prestação laboral, a consideração do trabalhador não como um objeto e do trabalho como força já prestada, que já gerou lucro, isso tem que fundamentar a pretensão de indenização ou de pagamento de parcelas trabalhistas, independentemente da ilicitude da condição do estrangeiro no território nacional. Então, podem haver fundamentos, desde a ordem principiológica das mais remotas, como a própria dignidade da pessoa humana, e todo o rol do artigo 5º, como de ordem econômica, prevista na ordem econômica da função social da empresa, da busca da justiça social. Então, as verbas trabalhistas devidas devem ser citadas mesmo nesta situação. Vou citar um caso, outro caso também concreto, que, só para esclarecer, eu fui voto vencido nesse processo, até hoje está engasgado na minha garganta, do ponto de vista, não do resultado do processo, mas da tese. Um trabalhador brasileiro é contratado em Angola, veja, era alguém que estava, uma empresa angolana vem ao Brasil, recruta trabalhadores brasileiros e os leva para trabalhar em Angola. Na primeira semana de trabalho, esse trabalhador sofre um acidente de trabalho e a empresa o devolve para o Brasil. Ele ingressou com uma ação trabalhista e a empresa arguiu, inteligentemente, um advogado bem criativo, aí não é uma crítica de fato, uma tese bem interessante, a falta de jurisdição brasileira. Veja, não foi nem competência. Por quê? Porque, segundo ela argumentava, ela não tinha filial no Brasil, sede no Brasil, nada no Brasil. E, de acordo com a lei brasileira, uma empresa estrangeira para contratar no Brasil tem que ter o filial, o escritório, enfim, alguma coisa no território brasileiro. E o tribunal decidiu essa matéria. E ainda não foi no Tribunal Superior do Trabalho, né? Foi um caso no TRT da Bahia. E eu fiquei vencido nesse caso. Como se eu decidiria, para ver se eu decidi certo ou não? É evidente que a maioria tem sempre razão, né? Um voto vencido nada mais é do que, como diz o doutor Rosário Carlos Rodrigues, o cupim do acorde. Ficar ali no pé, mordendo o pé do acorde, mas é um voto vencido. Isso, nesse quadro que acabei de traçar para o senhor está na 32ª Vara de São Paulo e recebe este caso para julgar. Como decidiria? E que fundamentos encontraria para acolher ou rejeitar a pretensão? Embora haja uma grande dificuldade no processamento de uma empresa que não possui sequer sede no território nacional, filial, seria, na minha opinião, seria um contrassenso jurídico negar absolutamente os direitos trabalhistas, especialmente... Só um parênteses, eu quero que você me diga assim, qual é o dispositivo legal, qual é a norma legal, qual é o fundamento de lei para especificar, não esquecer os princípios por hora, se há lei que ampararia. A Lei 7064, quando trata da contratação do estrangeiro, ela especifica, e inclusive houve uma ampliação recente, acho que há uns 5, 6 anos atrás, para alcançar todos os tipos de contratação. Foi antes da alteração. Mesmo antes da alteração, havia jurisprudência consolidada no Tribunal Superior do Trabalho que conferia a esses trabalhadores, não apenas aqueles da indústria de construção civil, que eram os originariamente previstos, mas que conferia a esses trabalhadores o direito às proteções trabalhistas da lei brasileira, quando mais favoráveis e considerada a teoria do conglobamento, a teoria que envolve somente as parcelas específicas, que não conflituem com toda a legislação internacional. Então, já havia essa prevalência de entendimento no Tribunal Superior do Trabalho e a lei que rege essa contratação, ela foi objeto de mudança legislativa recente e ampliou ainda mais essa possibilidade. Inclusive, pessoas que foram contratadas diretamente, sem prestação de serviço, e foram diretamente transferidas para o estrangeiro, elas estão albergadas por essa lei. Só que essa lei, ela tem expressa referência à empresa que tem a filial, sede, escritório no Brasil. E o caso específico não era essa hipótese, porque a empresa não tinha sede, escritório, filial lá no Brasil. Ela veio aqui, milagrosamente, pousou um suíte aqui no aeroporto de São Paulo, desceu, contratou, colocou no avião, levou todo mundo embora. E ela arguiu essa preliminar, falta de jurisdição brasileira, porque as regras brasileiras se aplicavam no caso, porque ela não tem como fazer. Uma outra regra específica da CLT que poderia ser usada para fundamentar a competência, daí mesmo a jurisdição, Não, são 17. a jurisdição e daí mesmo a competência,
seria a própria previsão do artigo 651 que trata da competência para processamento no lugar de contratação, quando não há prestação de serviço no território. Ele arguiu falta de jurisdição brasileira, nem competência. Olha, não posso nem analisar, porque não há regra que permita que o Estado brasileiro aprecie esse conflito. Excelência, quanto à regra específica, a regra legal, não me vem no momento, mas existe já para a construção de organizações internacionais ou agentes desse tipo que contratam empregados brasileiros, o direito costumeiro, o direito consuetudinário, protege o trabalhador. Você acha possível utilizar o dispositivo do Código Civil que trata do ato ilícito? Perfeitamente. O artigo 186 do Código Civil, ele determina que ele traz a ideia da boa-fé, a ideia do ato ilícito, e não seria dado à empresa se beneficiar da própria torpeza, da ideia de fraudar, em certo aspecto, a legislação e a competência, e mesmo a jurisdição brasileira, ao vir a território nacional, contratar um brasileiro e levá-lo para território estrangeiro, tentando se escusar da jurisdição exclusivamente com a noção de que não há sede nem filial. Só para você ter uma ideia, esse foi meu voto vencido, mas foi voto vencido. Eu argumentei que quando o brasileiro vai para qualquer lugar do mundo e pratica um ato ilícito, segundo a legislação local, é julgado segundo a legislação local, para atos civis e atos penais. E foi o fundamento, mas foi voto vencido. E até hoje está engasgado na minha garganta porque não passou. Para aparecer até a falta de jurisdição brasileira, porque a empresa não tinha sede filial no Brasil, e por isso não poderia porque o meu fundamento era o ato ilícito praticado no território brasileiro, independentemente da origem, do tipo do ato que possa ser praticado, é regido pela lei brasileira. E a contratação ilegal de trabalhadores no Brasil representa um ato ilícito segundo a lei brasileira. Mas eu e o senhor ficamos vencidos. E o voto vencido nada mais é do que o voto vencido. Muito obrigado, doutor Matheus. Eu encerro minha missão e passo a vereadora Tânia pelo prazo regimental de até 15 minutos. Primeiro eu queria consignar que eu acompanho vocês. Bom, então estou muito bom, mas estamos os três já. Já podemos ser maioria da turma. Eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre o processo de constitucionalização dos direitos fundamentais. Esse processo de constitucionalização, ele remonta à própria concretude inicial dos direitos fundamentais. Então, superada a ideia do absolutismo no século XVII e XVIII, com as revoluções liberais e o positivismo científico, surgiram os direitos de primeira geração, aqueles direitos que protegem o indivíduo do Estado, que garantem a liberdade e a propriedade. E acompanhado desses direitos, em momento posterior, com os emblemas constitucionais seriam a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição do Weimar de 19, foram positivados também direitos de segunda geração, os direitos sociais, os direitos que garantem uma prestação do Estado. Esse termo geração é muito criticado na doutrina porque sugere que houve uma superação daqueles antigos direitos fundamentais. Então, muitos classificam como dimensões que se complementam. A ordem constitucional brasileira, especialmente a Carta Coragem de 88, como chamada constituinte, ela evidencia bastante essa intenção dirigente do Estado, no sentido de trazer como atribuição do Constituinte, do legislador e de todos os poderes constituídos, o critério objetivo dos direitos fundamentais, que é a sua irradiação e progressividade. Então, hoje, há uma grande previsão explícita de direitos fundamentais na Constituição de 88, embora haja também um dispositivo que determina que esses direitos não são exaurientes, é uma cláusula aberta. Então, é possível haver direitos constitucionais direitos fundamentais fora daquele rol constitucional, inclusive implícitos, inclusive sob o aspecto material e não simplesmente formal de estarem na Constituição, mas considerados direitos fundamentais implícitos. Eu queria perguntar para o senhor sobre a classificação segundo gerações de direitos fundamentais. O senhor já me falou sobre isso. Eu lhe perguntaria se o senhor conhece alguns tipos
classificação muito conhecida que envolve a posição do cidadão frente ao exercício dos direitos fundamentais, que são os 4 status de Jelinek. Esses 4 status, eles representam, primeiramente, o estado de sujeição, o estado subjetivo, em que o agente, o cidadão, ele está subordinado às normas estatais, precisa cumprir determinações que beneficiam a sociedade. Há também o estado negativo, que seria equiparado à primeira dimensão, os direitos de liberdade e de propriedade. Há o estado ativo, que envolve a possibilidade de demandar ao Estado uma prestação concreta. Aí viriam os direitos sociais propriamente. E também há o estado de participação. Esse 4º estado, identificado por Jelinek, ele sugere que a ordem constitucional e a garantia do exercício desses direitos fundamentais, ela só prevalecerá quando houver possibilidade explícita de que o cidadão influencie na formação do Estado, como, por exemplo, os direitos políticos, de participar da vontade nacional. Essa é uma classificação bastante referida. E os direitos sociais são direitos fundamentais? Como o senhor fundamenta a sua resposta? Os direitos sociais são, sim, direitos fundamentais. Fazem parte do título da Constituição que trazem esses direitos fundamentais. Inclusive, no momento do debate constituinte, havia uma divisão de como se organizariam esses direitos. Muitos pretendiam simplesmente separar em direitos individuais e direitos coletivos, mas prevaleceu a ideia de que haveria uma melhor disposição constitucional se esses direitos individuais ou coletivos fossem classificados de outra forma, fossem espalhados como, por exemplo, os individuais coletivos, depois os sociais, os de nacionalidade, os políticos, enfim. Há uma grande celeuma que ainda não foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal quanto a esse aspecto, que diz respeito à possibilidade de considerar os direitos sociais como uma cláusula pétrea, uma vez que o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, ele se refere literalmente aos direitos individuais. Isso ainda não foi resolvido pelo Supremo, mas há uma manifestação que eu considero bastante coerente, que esses direitos sociais, embora colocados fora do rol dos direitos individuais, eles representam muitas vezes direitos individuais de exercício coletivo. E, assim como havia o dissenso entre os constituintes em como classificá-los, há um dissenso doutrinário que permanece e pode trazer, sim, acredito que seja correto, a qualificação desses direitos sociais como direitos imbuídos nas cláusulas pétreas, inclusive pelo princípio, um dos princípios máximos da Constituição, que é a da vedação ao retrocesso. Se não forem permanentemente protegidos esses direitos, há um risco de grande defasagem constitucional. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre o princípio do não retrocesso. E por que eu perguntaria, tendo em vista esta qualificação dos direitos sociais como fundamentais, até simplesmente em razão da topografia constitucional, né? Como é que o senhor classifica o direito da vaga? É público ou privado? Se diz que os direitos fundamentais são direitos públicos subjetivos. Muito embora a qualificação do direito do trabalho tenha passado durante muitos anos por debate doutrinário, já se afirmou que o direito do trabalho é próprio do ramo privado de classificação jurídica. Há um debate que envolve a existência premente de normas cogentes na ordem trabalhista, e diante dessas normas cogentes haveria um caráter público do direito, que gerencia as relações de trabalho como um todo, mas esse debate ele é enfraquecido com alguns argumentos, como, por exemplo, as normas de direito de família também são eminentemente cogentes, muito embora ele seja classificado, e não há dissenso doutrinário, como direito privado. Há uma terceira classificação, que também sugere o direito do trabalho como um direito social. Esse direito social seria aquele direito já relacionado com a própria topografia do trabalho, como um valor social, como um direito social. Mas também há muitas críticas a essa classificação, porque, em tese, todos os direitos, mesmo os privados, possuem esse aspecto social, possuem essa intenção de melhoria da sociedade como um todo. Então, prevalece, eu diria que é
é pacífica hoje é a classificação do direito do trabalho como um direito do ramo privado, embora seja considerado um direito social e, portanto, um direito público subjetivo. Eu fui aluna do professor Cesarino Júnior, que taxava o direito do trabalho como um direito social e era muito criticado por outros decanos lá de São Francisco. E eu me lembro de uma vez estar conversando com ele e falou para mim, senhorinha, como ele sempre se dirigia às mulheres, eles falam como se direito houvera, que social não fora. Então, eu acho que isso demonstra muito a dimensão do direito do trabalho. E ele estava de ombros, ele fala como se direito houvera, que social não fora. Então, eu acho que para o juiz do trabalho é muito importante ter esse enfoque. Nós estamos sim com o pé em duas canoas. Então, precisamos, e a luta pela executividade e efetividade dos direitos fundamentais ainda tem muito pela frente em termos de caminho. E o juiz do trabalho tem um papel fundamental. Por isso que eu gosto sempre de alertar sobre esse fato. Muito obrigada por satisfeito. O problema é que quer ver que essas canoas cada vez mais se distanciem. Nós temos que juntá-las. Doutora Gilda, para as suas arguições, no regimental de até 15 minutos. Boa sorte. Bom dia. Estava aqui pensando sobre o caminho, o assunto do Brexit. E eu vou lhe contar uma história. Eu fui convidada em Paris como conselheira, assisti uma sessão no Barreau de Paris, que é a OAB, quando a Turquia estava para entrar na Comunidade Econômica Europeia. O que se argumentava contra era o seguinte: a Turquia é um país muçulmano, então tem um marido e 10 mulheres e 20 filhos, né? Iriam para a França e iriam se aposentar na França, ou na Suécia, ou enfim, qualquer país ali de primeiríssimo mundo. O senhor acha justo? A Turquia acabou não entrando, né? Estão em vias ainda de litígio. Uma família muçulmana, contra a qual não tenho nada, mas enfim, é a cultura deles. Eles levam 10 mulheres, 50 filhos, e vão nunca contribuíram para o sistema previdenciário francês nem europeu, e vão se aposentar felizes da vida lá na França, na Suécia, enfim, na Alemanha. O que o senhor acha? Em todos os sistemas que organizam previdência, há um dos princípios fundamentais, que é o equilíbrio atuarial e financeiro. No Brasil ainda se fala também da pré-existência da conta custeio e da contribuição dos participantes. Então, sobre esse aspecto financeiro, exclusivamente, seria um certo contrassenso e poderia afetar a própria manutenção do sistema. E mas foi o fator determinante que até agora não nos deixou entrar. Mas quanto à ideia de separação de culturas, porque isso não deixa de ser, de certa forma, uma separação de culturas, é uma das grandes críticas que existem quanto aos direitos fundamentais, essa pretensão de universalidade, que pode acabar aculturando determinados costumes e culturas de povos democraticamente menos favorecidos, digamos assim. Então, eu acredito que poderia haver normas de transição ou uma propositura de equilíbrio em que essas famílias mais numerosas, para terem o direito à previdência, eventualmente contribuíssem de forma diferenciada, não simplesmente entrassem no sistema e pleiteassem benefícios. Isso é uma discussão bastante delicada. Bastante delicada, né? Tem também um assunto também que eu estava querendo falar, já que nós estamos falando de direitos fundamentais. O professor Cesarino Júnior, de saudosíssima memória, de quem eu não fui aluna, mas tenho profundo respeito por ele. O que o senhor pensa hoje do direito do trabalho? Qual a sua opinião?
direito como um todo é considerado a última barreira. Eu reformulo minha pergunta, por que nos criticam tanto? Especialmente nos dias de hoje, né? Estão pensando- Exatamente. Ontem, hoje, amanhã certamente. Especialmente em momentos de crise econômica, como o que estamos vivendo já há alguns anos, o desequilíbrio gerado entre o capital e o trabalho e as mazelas que isso traz, não só para as empresas, mas diretamente para a sociedade como um todo, isso gera uma perspectiva de insegurança muito grande. E os diversos ramos que possuem mais voz na sociedade, o ramo empresarial é um deles, há fortes lobbies no Congresso, inclusive capazes de afetar em determinada dimensão, até mesmo a compreensão judicial em alguns casos, ele gera esse debate interno em todos os poderes. No Poder Judiciário, estamos vivendo críticas internas de membros de alta corte, críticas inclusive um tanto indelicadas em muitos momentos. E acredito que essas críticas, fundadas nesse receio e nessa insegurança trazida pela crise econômica, elas acabam esquecendo, em certa medida, que a evolução dos povos, a evolução do trabalho, tomando-se como referência a própria história do direito do trabalho, ela só se torna possível com a agregação de valor ao trabalho, com a proteção da força do trabalhador. Então, um dos próprios fundamentos da existência do direito do trabalho, o fundamento principal, é a melhoria da qualidade de vida e da contratação da força econômica. Então, quando há essa crítica expressa, intensa, muitas vezes indelicada, inclusive de ramos que teoricamente estão ali para proteger o trabalhador, a conclusão que se pode chegar é que há uma certa cegueira de parte desses críticos do valor que o trabalho tem, do valor que muitas vezes eu diria que a maioria dos trabalhadores depende única e exclusivamente de sua força de trabalho para a subsistência, não é nem para a existência digna. Então, da forma como se está tratando o assunto, com as reformas pretendidas pela Previdência, com a reforma trabalhista, com a recente lei de terceirização, estamos vivenciando um momento de tendencial precarização da força de trabalho. Com a Desculpa lhe interromper, mas eu vi umas estatísticas, esse assunto da dicotomia entre a força, enfim, trabalho e emprego, a força do trabalhador e as empresas, essa dicotomia, não me parece tão realística, porque nessa estatística que eu vi, que está disponível, me parece que o Estado hoje é o maior litigante. Entra na crítica de que o próprio Estado está ali para assegurar os direitos do trabalhador. Muitas vezes não O é. INSS, basta a gente fazer um acordo de 10 mil que, ex officio, o juiz é obrigado a oficiar ao procurador do INSS, que recebe por sucumbência e recorre de tudo. Especialmente com essa reforma que garantiu, né, os Exatamente. direitos. Bom, enfim, essa postura estatal, a classificação dele como principal litigante em demandas trabalhistas, não deixa de ser, em certa perspectiva, uma vergonha Uma para o vergonha. Estado. Não, certamente, porque, em tese, embora haja, com o exercício do direito de ação pelos particulares, haja muitas vezes um abuso, se buscam direitos que não são devidos, o simples fato de existirem tantas ações envolvendo o Estado afasta um pouco essa perspectiva. O senhor é oficial aqui da segunda região, né? Então, por isso que o senhor tem essa visão também, que é oficial de justiça avaliador, né? Eu trabalho na periferia, Na periferia, onde o senhor trabalha? em Capão Redondo. Capão Redondo. Eu vejo diariamente o grau de pobreza que brigas por pequeníssimas quantias trabalhistas que, enfim, se os direitos fossem respeitados, especialmente para essas pequenas quantias que não são de difícil ação, talvez o equilíbrio social que estivéssemos vivenciando hoje fosse muito mais agradável, muito maior. Doutora Gilda, me permite uma pequena Claro.
correção na sua exposição aí final. O senhor não vê as mazelas que o trabalho traz. O senhor convive com ela, apenas corrigindo a sua colocação. Onde às vezes o hipossuficiente não é só o trabalhador, mas também o empresário, que mal tem verba para contratar um advogado. Quantas vezes eu já vi assistir audiências em que a reclamada parece ser advogado, 500 papéis, não é? Mas o senhor certamente será juiz e vai assumir a 32ª vara? Não, depois que o doutor Cláudio fez aqui, não há juiz que queira os processos que ele colocar convenhamos. Deve ser. Desculpa, porque ele vai entrar com dano moral contra o senhor. Deve ser um número que todo mundo está jogando no bicho aí embaixo. Mas enfim, o senhor vai assumir a 32ª vara. O senhor vai receber advogado? É um dever do juiz e ao mesmo tempo é uma prerrogativa do advogado. Então, isso é muito bonito na tese, mas na prática, como diz o ministro, eu gosto muito de prática. eu trabalhei durante muito tempo como assessor do Ministério Público Federal. Embora não fosse No trabalho? Não, lá no Ministério Público Federal, atuando em previdenciário, em ações penais, inclusive em direito eleitoral também. Mas, enfim, embora não fosse comum a presença de advogados, porque eu trabalho muito interno, você não participa de audiência, muitas vezes, em especial durante o período eleitoral, todos os dias vários advogados trataram com a gente lá. E, enfim, eles contribuem também, né? Às vezes uma petição não for muito clara ou a urgência de um pedido não está muito evidente e a presença do advogado confirma a necessidade de atuação imediata do juiz. Enfim, é importante também isso aqui. Doutor Matheus, você vai me permitir fazer uma pergunta? Não é obrigado a responder, porque o seu tempo de arguição comigo já acabou, mas é porque quando a desembargadora Tânia fez uma indagação à senhoria, eu fiquei aqui mordendo para lhe fazer outra em decorrência do que ela perguntou. O senhor mencionou, inclusive, na sua fala, fez uma correlação, uma ponderação entre o princípio da vedação do retrocesso social e os direitos fundamentais. Aí veio logo na sequência, o que eu gosto que o senhor expusesse, repito, o senhor não é obrigado a responder, se disser, não ficaria ofendido de forma alguma. Essa mesma ponderação com o princípio da reserva do possível em direitos fundamentais, que é um tema bastante discutido, especialmente na área de medicamentos, tratamento de saúde, como compatibilizar esses dois princípios na área de direitos fundamentais. Se o senhor repito, não é obrigado a responder. Estou à disposição aqui, você passar a vida, não tem problema nenhum. Então pronto, Vamos lá. vamos ao posto então. Bom, esse tema, a reserva do financeiramente possível, é constantemente alegada pela administração pública para se escusar do cumprimento de decisões judiciais, seja decisões envolvendo medicamentos ou cumprimentos outros. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisões envolvendo o sistema carcerário brasileiro, identificou o que ele chamou de uma crise constitucional, um estado de coisas inconstitucional, caracterizado pela omissão reiterada de todos os poderes públicos, tanto do executivo, como do legislativo, como do judiciário, ao administrar e trazer justiça para os presos. Então, nessa situação específica, o Supremo Tribunal Federal ordenou determinadas medidas de reforma de presídios e mesmo de construção, e na decisão a explícita referência à impossibilidade de alegação do princípio da reserva financeiramente possível, porque era uma questão de urgência ao Estado resolver esse estado de coisas inconstitucional. Então, embora essa situação tenha sido extrema, já traz uma luz quanto à impossibilidade de alegação desse princípio em algumas ocasiões. Quanto a medicamentos, costumeiramente referido esse princípio pela Procuradoria dos Estados e dos municípios, mas já há várias decisões também ordenando, por exemplo, a utilização das verbas de publicidade das prefeituras e dos estados como forma de contornar a alegação. Então, há valores, há juízos que não podem deixar
deixar de ser cumpridos, independentemente da alegação. Esse quadro, como sempre alega a Fazenda, pode gerar um desequilíbrio e uma injustiça social maior na medida em que tiraria remédios, por exemplo, mais baratos de dezenas, centenas de pessoas para beneficiar só uma, mas ainda assim esses casos de urgência devem ser protegidos sim, deve-se procurar, quanto aos outros casos que potencialmente ficarem descobertos, novas medidas e novas formas de garantir os direitos. É um equilíbrio tênue, mas há precedentes do Supremo Tribunal Federal, ora expressamente afastando a possibilidade de alegação desse estado de coisa constitucional, ora contornando a reserva do financiamento possível, determinando o confisco de verbas que ordinariamente não seriam utilizadas para aquele fim, como verba de publicidade. Eu também vou contar, mas um caso que eu também fiquei vencido depois, eu certamente não estou no melhor caminho. No caso VASP, o famoso caso VASP, tem um acordo na minha relatoria que reconheceu que naquele caso havia vedação ao princípio do retrocesso social, mas o Supremo Tribunal Federal assim não reconheceu, como a Suprema Corte diz, nós todos temos que nos curvar a sabedoria certamente da Suprema Corte. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua questão, o senhor está dispensado e passo então uma sequência, convido o senhor. Obrigado. Doutor Marcel Luiz Campos Rodrigues para assumir o seu lugar, assim que possamos prosseguir com a arguição. Presencial e formal. Esperamos que cada um de nós cumpra o seu papel, o senhor e nós por aqui. E o seu ponto envolve 3 temas: um direito processual no trabalho, um ponto administrativo e um ponto bastante interessante, um ponto teórico. E como nós estamos precisando aprender um pouco sobre interpretação das normas desse complexo sistema brasileiro, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu terceiro item do ponto, normas gerais de direito, formação linguística e interpretação de direito e as escolas interpretativas. Para tanto, o senhor terá 10 minutos, são 9 horas e 24 minutos. A gente pode começar. Pois não, excelência. Boa sorte, claro. Obrigado. A interpretação no direito, ela deve ser, primeiramente, diferenciada da própria ciência da interpretação, que é a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é a ciência que estuda o processo interpretativo, estabelecendo métodos, princípios, regras, estudando questões, classificando os métodos de interpretação, de forma a possibilitar que esse processo interpretativo possa ser efetuado de uma forma evidentemente científica. Assim, enquanto a ciência, a hermenêutica é uma ciência, a interpretação ela diz respeito à apreensão do sentido real de uma norma jurídica. A interpretação ela recebe dentro da hermenêutica jurídica algumas classificações. A primeira delas, a classificação quanto à origem da interpretação, diz respeito à possibilidade da interpretação ser efetuada e pode ser efetuada de forma autêntica quando o próprio legislador prevê situações em que um conceito já é determinado na própria lei, o legislador estabelece a interpretação da norma jurídica. Uma segunda hipótese de classificação quanto à origem diz respeito à possibilidade
de a interpretação ser efetuada pela jurisprudência. Assim, no cotidiano dos tribunais, a interpretação é efetuada pelos juízes, que, ao aplicar a lei, a interpreta, não existindo, não sendo hoje correto se falar no princípio que, quando está claro, não é possível mais interpretar, esse princípio que vem no vocábulo latino, que diz respeito, na verdade, da interpretação de normas testamentárias, seguindo a interpretação considerada doutrinária, que é a realizada por jurisconsultos, estudiosos do direito, que tem no seu mistério acadêmico, muitas vezes, o dever e o cuidado de interpretar a norma jurídica, amparando também os outros tipos de interpretação, tanto a interpretação autêntica como a interpretação jurisprudencial. A interpretação ela também pode ser classificada conforme o método. Há a interpretação dita literal ou gramatical, que busca apreender o exato sentido da palavra que está contida na norma jurídica. Ainda a interpretação sistemática, que pretende verificar o sentido da norma segundo o sistema em que ela está inserido, impossibilitando que essa norma, tentando evitar que essa norma contrarie o próprio sentido da lei em que ela está inserida, e ainda a interpretação lógica, que busca uma racionalidade da norma jurídica. Também existe a interpretação quanto ao método teleológico, que buscará verificar o sentido da norma. Isso pode ser aferido segundo a vontade do legislador, assim busca verificar para qual proposição a norma foi feita. Neste caso, tem-se também aplicado a norma de sobredireito, que consta da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 5º, que prevê que as normas devem ser aplicadas aos fins sociais a que elas se dirigem e observando também o bem comum. Há ainda a interpretação histórica, que verificará não só a vontade do legislador no momento em que a lei foi elaborada, mas também todo o contexto histórico, político, o contexto social e econômico da época em que a lei foi elaborada. Feitas essas pequenas considerações, é necessário também distinguir a interpretação do processo de integração. A interpretação se refere à aplicação da lei. A integração diz respeito à aplicação de uma norma jurídica no momento ou numa situação em que há um vazio normativo. A lei contém uma lacuna e essa lacuna deve ser preenchida para garantir a completude do ordenamento jurídico. Nesse contexto é que se fala em auto-integração, em que a analogia, isto é, uma norma que foi elaborada para reger uma situação específica, concreta, por conter a mesma razão de direito, é aplicada para uma outra situação assemelhada, ou seja, utilizando um critério de semelhança verificável no caso concreto, tem como possível aplicar uma norma específica para um caso e outro caso. A analogia, ela se divide entre a analogia legis, que diz respeito à aplicação de uma lei mesmo, uma norma jurídica, regra específica para um outro caso concreto, e a analogia ius, que diz respeito à apreensão de um sentido, de um ordenamento, de um conjunto de regras para aplicação para reger uma outra situação jurídica. Ainda é possível mencionar a heterointegração, pela qual outros tipos de fontes normativas são utilizadas